Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Ecoscast. Aqui nós falamos de energia solar, de empreendedorismo, negócios e vendas. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Jaqueline Prado. Ela é treinadora da Febracis, ela é empreendedora, consultora de empresas e nós fizemos um treinamento de Master Coach, de coaching. Ela é formada em Master Coach, eu sou formado e eu convidei ela para bater esse papo hoje para falarmos de venda. Mas nós vamos falar sobre perfil comportamental em vendas. Jaque, seja muito bem-vinda ao Ecoscast. Obrigado, Wilson. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E o objetivo hoje é falar que é possível um vendedor ter previsão sobre os resultados dele quando ele entende de perfil comportamental. O perfil comportamental serve para nós, como autoconhecimento, né, Jaque? Sim. Como serve também para que você entenda o perfil comportamental do seu cliente e alinhe a sua comunicação, para que o objetivo final, vender mais. É isso. Jaque, explica para nós então o que é o perfil comportamental. Então, hoje o desafio das empresas, o desafio das organizações tem muito a ver com pessoas. Quem não entende pessoas, não entende negócios. Não só nas empresas, mas em casa. E o grande desafio hoje tem muito a ver com a comunicação. Então, os estudos do perfil comportamental começou com o Marston, quando ele entendeu que as pessoas elas têm o mesmo estímulo, só que dão respostas diferentes. E o que leva eu e você, a gente tem o mesmo treinamento, irmãos, tem a mesma criação, a dar respostas diferentes. Foi aí que nasceu os estudos do perfil comportamental, que são características que levam o indivíduo a ter determinada atitude, a reagir de determinada forma. Independente do ambiente e às vezes o lugar que ele está inserido, mas o estímulo que ele vai recebendo por um determinado tempo leva ele a ter determinado comportamento. E está muito linkado ao perfil comportamental, ao que ele aprendeu ao longo da vida, ao que veio através da genética, um conjunto de fatores que faz ele desenvolver determinado perfil comportamental. E eu vejo os vendedores olharem para fora, ou seja, para o ambiente, para o produto ou serviço, para o preço do produto, para a economia, para a situação econômica de um país e falar que o resultado dele está ligado a isso. Ou seja, ele se coloca como vítima do meio, porque ele está recebendo os estímulos desse ambiente e ele acredita que o que está afora é que está trazendo os resultados dele. Só que a maioria, ou a grande maioria dos vendedores, eles não entendem que é de dentro para fora, que são as crenças, que são os comportamentos, que são as atitudes que estão impactando no resultado de vendas. Sim. E num processo de vendas, dentro de uma negociação, vários estímulos estão sendo emitidos do vendedor para o cliente e do cliente para o vendedor. E nesses estímulos se despontam os comportamentos observáveis. Sim. E como você disse, esses comportamentos vêm da teoria DISC, que foi estudado por William Malton-Maston, e eles são divididos em 4 comportamentos básicos. Sim. Você descreve para nós esses 4 comportamentos e, na sua percepção, como que cada um desses perfis se comporta num processo de vendas. Olha só, primeiro ponto nós temos que entender que a venda ela é totalmente emocional. Exatamente. Né? Por mais que as pessoas estudam técnicas de vendas, é ok, é válido, muito necessário, mas o cliente, ele não compra o que você conhece, ele compra você. Exato. Ele compra o seu relacionamento com ele. Então, logo, a venda traz mais para as emoções do que para a razão. E aí a gente entra em todo encantamento com o cliente, o benefício que o produto traz, mas no final de tudo, o cliente não compra o seu produto, o cliente compra você. E entendendo isso, a partir dessa premissa, eu preciso entender quem sou eu, qual que é o meu comportamento. Porque a venda tem muito a ver com comunicação. E comunicação, existe uma tendência de tem a ver muito mais com o que o outro entende do que com o que eu falo. E inclusive o não verbal, que é 93%. Sim. Né? Então, por mais que eu conheça de técnicas, por mais que eu conheça de tudo, é só 7% muitas vezes.
Então, a maioria das vezes é o não verbal. E quando eu entro nisso, tem pessoas que têm uma tendência para ser muito mais focada em resultado, a ser muito mais envolvida com ação, com objetivo. Tem pessoas que querem resultado a qualquer preço. Tem outras pessoas que elas são muito mais voltadas para as pessoas, para a conexão. Esse primeiro é o dominante. É o dominante. O dominante. Então, pessoas voltadas para a ação, pessoas voltadas para o resultado, pessoas mais competitivas. Eu, por exemplo, na minha infância, eu competia comigo mesmo com as notas. Cada mês eu queria tirar notas maiores. E eu não entendia por quê. Não queria faltar. São pessoas extremamente competitivas, né? Extremamente focadas no resultado. E, às vezes, são pessoas mais bravas, são pessoas que enfurecem mais rápido. Por quê? Porque a primeira emoção do dominante é a raiva. Então, ele tem uma tendência a explodir mais fácil. Mas se arrepende também. O influente, ele tem uma característica mais voltada para as pessoas, ele influencia pessoas, ele gosta de influenciar, de ser influenciado, ele é uma emoção mais otimista, está sempre de bem com a vida, sempre sorrindo, o mundo está acabando, ele não vai dar certo, então aquela pessoa gosta de persuadir. Gosta de persuadir, é uma pessoa muito sociável, é uma pessoa que está muito focada em pessoas. O dominante foca em quê? Resultado. O influente foca em pessoas. Nós temos outras pessoas que são mais observadoras, são fiéis, buscam o equilíbrio do ambiente, são pessoas focadas em observar o ambiente para depois expor alguma ação, que são os estáveis. São pessoas leais, são pessoas que obedecem um método, ou seja, ele precisa de um planejamento para levar ele à ação. São focadas no relacionamento, né? No relacionamento, aquele relacionamento diferente do influente. O influente tem aquele relacionamento mais influente, vamos para cima. O estável é aquele relacionamento de amizade, de fidelidade. Geralmente é um cara muito fiel a você, que observa o ambiente, que segue o método, ok? O conforme, ele é conformado? Não. Ele é conforme às regras, ou seja, uma pessoa lógica, uma pessoa detalhista, uma pessoa que tem uma estrutura cerebral mais organizada. Nós observamos muitas pessoas assim no financeiro, nos controles. São pessoas que quando você olha a mesa dele, está totalmente organizada, as coisas certinhas. Você vai no guarda-roupa dele, é estritamente organizado, até por cores. Então ele tem uma lógica no cérebro dele mais voltado para as regras. E essa lente, Wilson, ela é muito importante, por quê? Porque, primeiro ponto, como que eu vendo bem? Quando eu me entendo. Ok? E depois, quando eu abro esse autoconhecimento, esse leque, eu começo a ver as pessoas de outra lente. Aí eu começo a ver o perfil do meu cliente, o perfil de compra, o perfil de venda. E aí aumenta a minha chance de vender mais, ser mais produtivo. Isso que você falou é tão interessante que eu me observo muito por conhecer de perfil comportamental. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu sou dominante, então eu sou pragmático. Tempo para mim é importante, eu quero aquilo ali, eu já defini. Então quando eu vou comprar alguma coisa, eu já defini o que eu quero. Objetivo direto. Pronto. E quando eu vou comprar alguma coisa, eu chego na loja e eu falo o que eu quero, e a pessoa, ou às vezes ela não entende, ou ela não tem o produto e ela tenta trazer alguma outra coisa. Quando ela tenta trazer algo diferente do que eu pedi, eu já preciso me controlar. Quando eu não entendia de perfil comportamental, eu odiava comprar alguma coisa, me envolver com vendedores. Você deixava para lá e... No entanto, quando eu comecei, eu era péssimo em vendas. Eu busquei perfil comportamental na época, entender de perfil comportamental para melhorar as minhas vendas. Mas eu busquei entender de perfil comportamental para entender o cliente e vender para o cliente. E quando eu fiz o treinamento, eu vi que durante o treinamento eu estava me descobrindo, entendendo os meus comportamentos, quais eram as minhas atitudes diante do ambiente. E aí eu comecei a entender que o meu processo de vendas, ele estava voltado para o que eu queria que acontecesse. Eu queria que o processo de vendas fosse na minha velocidade, rápido. Eu muitas vezes deixava o cliente de lado porque talvez era um cliente estável ou um conforme. Eu não fazia network, eu não me aproximava, eu não criava relacionamento, eu não levava as informações necessárias para o processo, caso fosse um conforme. A venda não saía, eu desistia daquilo. E ficava frustrado, achando que é ruim vendedor. Ou às vezes achava que o produto era ruim, que o produto era caro. E já ia procurar outra coisa. Já procurava outro cliente, às vezes desistia das vendas. Eu pensei em parar com as vendas várias vezes. Eu comecei no comercial em 2012,
numa mudança de carreira. Quando eu entendi de perfil comportamental, falei, peraí, eu estou querendo que o meu processo de venda aconteça na minha velocidade. Eu quero que ele aconteça na minha percepção. E eu estou ali para fazer uma comunicação, para que o cliente consiga ter segurança quando compra comigo. E se eu atropelar o processo... Já era. Então, quando eu vou comprar, eu fico só me observando. Como eu tenho conhecimento, eu me controlo. Mas se eu não tenho esse conhecimento... O vendedor ele perde a venda comigo. Perde. E esse autoconhecimento, isso ele é tão importante porque facilita a sua comunicação com o cliente. Porque quando você se conhece, por exemplo, você citou um exemplo seu como dominante. O dominante realmente ele é pragmático, rápido, vai direto ao ponto. Eu também sou dominante. Então, quando eu chego numa loja comprar uma calça e a vendedora tira... Não, moça, eu só quero uma calça jeans. Não precisa tirar a calça rosa. E você nem quer ir naquela loja mais. E aí, o importante salientar também que existe uma linguagem não verbal, que é a linguagem corporal. Então, nós conhecemos os perfis comportamentais pelo corpo. Do jeito que ele chega. Quando chega uma pessoa pisando firme, já falando, eu quero isso, entrega somente o que a pessoa quer. Porque, inclusive, ela vai fidelizar você. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para trazer o quê? Para mim e para você? Uma flexibilidade. Porque a minha lente, eu tenho uma tendência que todo mundo seja igual a ela. Então, eu quero que todo mundo seja igual a eu. E não é. Então, se eu sou o vendedor, você concorda que eu vou atrair os 4 tipos de cliente? Eu vou atrair dominante. Quando eu atraio um dominante, top, legal. A mesma linguagem que a minha. Mas quando eu atraio um influente, eu tenho que ser o quê? Um pouco mais comunicativo com ele. Eu tenho que gerar um pouco mais de amizade. Quando eu for atrair um cliente estável, eu tenho que trazer o quê dessa estabilidade? Confiança. Eu preciso fazer com que ele confie em mim. Quando eu for atender o cliente conforme, eu preciso trazer o quê? Detalhes. São aquelas pessoas que lê o manual de tudo, lê bula de remédio. Contrato inteiro. Então, se eu sou um vendedor dominante, quando eu vou atender um cliente conforme, você concorda que eu preciso me preparar um pouco mais? Com certeza. E quando eu for atender um cliente estável, eu preciso ouvir mais o cliente estável. Quando eu for atender um cliente influente, eu preciso sorrir mais, porque ele está me comprando. E, na verdade, a venda... O cliente não compra o seu produto, ele compra você. Então, se você afina a sua comunicação com o seu cliente, a tendência de fechamento é muito maior. Então, isso te traz até uma produtividade maior, isso te traz uma leveza na venda, porque você começa a entender de pessoas. Só que antes de eu entender do outro, por isso que nós fomos lá em 2019 para fazer os treinamentos. Nós precisamos trazer um autoconhecimento. Porque só quando eu me conheço, eu consigo flexibilizar para atingir a comunicação adequada que o outro merece e extrair o resultado. Inclusive, quando a gente vai estudar sobre impulsos de compra, como que cada perfil compra, os dominantes e os influentes compram por impulso. Então, se você identificar um cliente dominante, um cliente influente, você vai vender para ele logo de cara. Se você identificar um influente estável e conforme, você não vai vender logo de cara. Você precisa dar um tempo para ele. Mas não significa que ele foi embora e você perdeu a venda. Não. Se ele for influente, se ele for estável ou conforme, você não perdeu a venda. Se você gerou credibilidade, se você gerou confiança, se você apresentou os detalhes necessários, os ganhos que ele vai ter com aquilo, você não perdeu o cliente. Então, na hora de identificar isso é muito importante. E se for um dominante, pode ser que nesse ponto ele perde a venda porque ele abandona o cliente. Porque ele abandona o cliente. Eu lembro que antes de eu entender de perfil comportamental, toda vez em que eu encontrava um cliente dominante, eu me dava bem. Eu vendia. Só que se eu ficar à mercê de encontrar clientes igual a mim, para que eu consiga vender, eu não vou conseguir performar. Exatamente. Então, é aquele que você comentou. A vantagem de se entender de pessoas, de ter autoconhecimento, é a flexibilidade. É se adaptar à pessoa. É adaptar a comunicação daquela pessoa. E ali você conseguir entender o que ela está buscando e conduzir o processo de vendas. Você, como vendedor, tem que conduzir o processo de vendas e não o cliente conduzir o processo. E você só consegue isso quando você entende de pessoas. Exatamente. E para você entender de pessoas, você tem que entender você. Porque, por exemplo, nós dois somos dois dominantes. Então, beleza, vamos fazer com objetivo, falamos direto ao ponto, beleza, obrigado. Mas e se fosse diferente? Então, nós não vamos atrair só pessoas iguais. E mesmo os mesmos perfis.
Aí nós temos tipos psicológicos diferentes, nós temos valores diferentes, porque eu sou dominante e influente. Então, se eu for olhar, sou voltada para o comercial, certo? Mas e quando eu não vendia bem? O que estava acontecendo comigo? Meu valor econômico estava baixo. E aí você vai falar assim, então só sabe vender quem é influente e dominante? Não. Porque é um conjunto. O perfil comportamental, ele é um conjunto. Começa pela teoria DISC, mas é só a ponta do iceberg. A teoria DISC é para você entender como é importante você flexibilizar para atingir o seu resultado, que é vender para o seu cliente. E a vantagem da teoria DISC é que ela nos explica que eu consigo me adaptar para atender e volto para o meu perfil. Exatamente. É como se a gente fosse um elástico, Exatamente. Que as borrachinhas que voltam. Tem até um livrinho ali de resiliência. Ó. Exatamente. É isso. A gente vai, se adapta ao cliente, saiu, volta. Eu gosto muito dessa palavra, Wilson, na inteligência emocional, flexibilidade. Ou seja, eu flexibilizo para que eu atinja o resultado que eu quero, para que eu atinja o meu objetivo, mas depois eu volto a ser quem eu sou. Eu volto para a minha essência. E eu sempre vou dar o meu melhor, eu sempre vou extrair a minha melhor versão e sempre vou ter resultado quando eu viver a minha essência. Flexibilizo quando necessário, mas volto a ser quem eu sou. Sem aquele engessamento, porque às vezes nós queremos muito ser algo, ou não concordamos, ou não nos aceitamos, que nós acabamos não performando. Foi o que aconteceu comigo. Eu não aceitava o meu jeito objetivo, direto, voltado para resultado, aquele jeito acelerado. As pessoas falam, já que você sempre foi acelerada? Sempre fui. Só que hoje eu direciono isso numa velocidade certa, numa intensidade certa, na produtividade. Então, mas eu precisei desse autoconhecimento, inclusive para extrair a minha melhor versão de venda, porque eu passei 37 anos achando que eu não era uma boa vendedora. Você comentou do tipos psicológico, que é uma segunda teoria que é sustentada pela análise de perfil comportamental. E tem um mito na área comercial de que para que a pessoa consiga vender, ela tem que ser falante, uma pessoa que fala muito, se comunica muito, ter boa aparência, né? E ser uma pessoa muito relacional. E aí, quando eu fiz perfil psicológico, quando eu fiz a minha análise, eu entendi o meu perfil, que existem duas pessoas, o introvertido, que é voltado para dentro, e o extrovertido, que é voltado para fora, eu descobri que eu sou introvertido. Olha só. E aí eu fui entender que em alguns momentos eu preciso ficar só. Sim. Para recarregar as minhas energias, mas em muitos momentos dos processos de vendas eu me voltava introspectivo. Eu não conseguia flexibilizar, me comunicar com o cliente, porque eu recebia algum estímulo do meio, me colocava numa posição mais fechada, tentando buscar um argumento para que eu conseguisse contrapor aquela comunicação do meu cliente. E muitas vezes uma comunicação não verbal. Às vezes ele se opunha ao produto ou ao serviço e eu trazia aquilo como pessoal. Sim. E aí e se fechava para venda, me fechava para venda. Aí eu me colocava o quê? Pro meu perfil natural, que é ser introspectivo. E aí eu perdi a comunicação, eu não conseguia mais me comunicar com o cliente, eu me fechava naquilo ali e não entendia por quê. Uma pessoa extrovertida não. Ela vai, sai, fala, mas não significa que ela vai dominar o processo de vendas. Sim. E aí foi uma libertação tão grande para mim. Entender disso, porque eu trabalhei já em empresas da área comercial que eram várias pessoas juntas e eu não conseguia muitas vezes ficar naquele ambiente. Eu sou mais aquele vendedor lobo solitário. Eu preciso eu tenho meus momentos sozinhos. Tem pessoas que trabalham aqui comigo na área comercial que ele não consegue ficar sozinho, ele não quer viajar sozinho, ele precisa ter alguém. Que são os extrovertidos. Eu sou extrovertida, né? Olha pra você ver, nós somos dois dominantes. Um introvertido e outro extrovertido. Eu tenho uma influência 54, então isso me ajuda um pouco na extroversão. Mas eu sou uma extrovertida moderada, eu convivo bem em ambientes agitados, que é 54, 46. Eu convivo bem em ambientes mais tranquilos, mas eu me conecto. Eu tô cansada na sexta-feira, eu falo, eu preciso sair. Meu marido fala, ainda bem que ele é extroversão 88. Nossa bem senhora. Mais que eu. Então, a gente se conecta com o exterior. E isso é muito interessante. Por exemplo, abrindo um parênteses aqui, na contratação. Quando você vai contratar um vendedor, por exemplo, o que a gente precisa ficar atento? Ao ambiente.
Onde ele vai estar inserido. Exatamente. Né? Se você vai colocar aquela pessoa para vender lá na ponta da frente, conectar com gente o tempo todo, lá na sua loja, lá no centro da cidade, gente, barulho, você precisa se atentar a esse tipo psicológico. Porque às vezes você vai tentar só o disque. Mas então eu preciso completar mais um pouco para que eu entenda que se você contratar um introvertido, o que ele vai fazer? Ele vai lá pro fundo da loja. Pro fundo da loja. Mas você quer um cara de frente e ele vai para onde? Pro fundo. Aí você vai falar, cara, mas o cara não performa, vou mandar o cara embora, contratei errado. Então a gente precisa entender o quanto custa uma contratação, né? Demite, contrata, esse turnover, cansa todo mundo, treina de novo. Então, quando você contrata a pessoa certa para o lugar certo, através de toda essa análise de perfil comportamental, você economiza, você gasta menos. Certo? E a pessoa te traz uma produtividade maior. Então, a tendência, o índice de assertividade é maior. Então, essa extroversão e introversão, a gente precisa olhar, inclusive, o ambiente que ele está inserido. Mas, por exemplo, se você trabalha no comercial, numa sala mais fechada, se você fala mais por telefone, se você atende uma pessoa por vez, tá tudo certo. Não é porque você não precisa trabalhar no comercial, mas se você for lá para frente, linha de frente, você tem que treinar um pouco mais a extroversão. Tá, Jaque, então eu tenho alguém que trabalha na linha de frente, mas é introvertido. E aí eu preciso ensinar essa pessoa que ela precisa ter válvula de escape. Não vira um tumulto na cabeça da gente na extroversão para quem é introvertido? Sim. Então respira, vai lá pro banheiro, toma uma água, dá uma voltinha no fundo e volta. É a flexibilização. É a flexibilização. Então eu preciso entender isso. Não é que a pessoa não pode ou é fixo e engessado. Não. Mas quando eu entendo quem eu sou, eu consigo flexibilizar. E se eu sou um recrutador que estou contratando vendedores, poxa, para esse ambiente eu preciso de um cara mais extrovertido. Então a produtividade dele vai ser maior, logo o meu lucro vai ser maior. Então eu preciso ficar atento. Assim como pessoas que é outra percepção da personalidade, pessoas intuitivas e pessoas sensitivas. Tem pessoas que são ligadas no sexto sentido. Não, eu estou intuindo que aquele cara vai comprar isso, vai comprar aquilo, não é assim? Verdade. Eu sou isso. Então, sou intuitivo. Eu também sou intuitivo. Então a gente começa a intuir que vai dar certo. Não, muitos vendedores intuitivos são como? Ele fechou uma venda, ele já sai comemorando. Mas o sensitivo não. O sensitivo só comemora a hora que caiu o dinheiro na conta. Porque ele tem que ver o sentido. Né? Então nós precisamos saber como nós funcionamos para começar a olhar para o outro e saber como o outro funciona. E aí, se eu trabalho com venda, isso fica muito mais fácil. E quando eu vim aqui para a Ecos, eu já conhecia o meu perfil comportamental, eu sabia como que eu conseguiria performar melhor, qual que era o ambiente. E quando eu recebi a proposta de vir trabalhar aqui, primeira coisa que eu fiz, qual é a área de vendas que eu vou trabalhar? Isso, exatamente. Porque eu sei que eu não sou bom de prospecção. Eu sou bom de fechamento, eu sou bom de negociação. Porque a prospecção precisa muito da sua extroversão. Exatamente. Da sua, lá naquela gaca, do pra fora. E aí eu tenho que me adaptar. Exatamente. Só que pelo conhecimento que eu tenho e pela possibilidade da vaga também ser voltada para negociação, eu falei, olha, se eu for um gerente em que eu vou participar das negociações, eu topo. Mas se eu tiver que sair para prospectar, eu vou precisar de um esforço mais. E aí eu pensei, se for para prospectar, então eu vou pensar se eu aceito a oportunidade ou não. Para ver se o esforço vale a pena. Quais são as válvulas de escape. Se vai me aproximar do meu objetivo, se não vai. O ambiente que eu ia estar imerso, eu procurei saber como que seria, porque eu sei que eu sou introvertido. Sim. Então, quando eu recebi essa oportunidade, eu falei, o que eu preciso do ambiente para que eu consiga entregar a máxima performance. É isso. Então, se eu conseguir, nessa vaga, me dedicar a participar das negociações, dos processos de fechamento, e o ambiente não for um ambiente igual ao último que eu trabalhei, com várias pessoas, e minha performance vai ser maior, então eu acho que eu vou aceitar essa vaga. Olha só, e você consegue produzir mais, entregar o resultado que a empresa espera, consegue trabalhar feliz, consegue entender de pessoas, conectar com pessoas, mas de uma forma mais leve. Sem desgaste. E aí foi onde tudo aconteceu, porque quando eu vim para cá eu já sabia de tudo, eu já tinha um conhecimento, então eu fui adequando a minha rotina, o meu dia a dia, onde eu performava mais. Sim. Eu foquei a atender, ajudar os vendedores na parte de negociação. Toda vez em que eu precisava me deslocar,
Eu sabia que eu ia ter um tempo sozinho de viagem para poder fazer o quê? Estudar. E eu já ia falar assim, eu já ia falar assim, gente, eu preciso viajar com alguém. Quem vai viajar comigo? Porque eu não. Se precisa de vir alguém para viajar comigo, já não é. Eu já preciso me flexibilizar. Já igual não é tão confortável. A gente participou de uma feira em São Paulo e eu pensei, nossa, daqui São Paulo, 6 horas, eu vou estudar sozinha, tanto, vou ouvir tanto podcast. E aí já chegou a informação, ó, vai fulano com você, vai uma outra pessoa com você. O carro foi e voltou lotado. Até respirou fundo. Foi e voltou lotado. E aí eu fui adaptando o meu dia a dia para as minhas maiores qualidades, para que tudo fosse voltado a meu perfil comportamental e que eu pudesse performar. Mas nem tudo vai ser conforme eu preciso. Sim. Tem momentos em que eu preciso ajudar o vendedor inicial e que está iniciando a prospectar. Eu vou ter que levar ele para prospectar, eu vou ter que me adaptar. Mas olha só que interessante, se você conhece o perfil comportamental e se você sabe o perfil dele, o treinamento é mais efetivo e mais assertivo. Exatamente. E aí eu preciso me adaptar nesse momento. Eu tenho planilha para preencher um dominante, para preencher planilha, imagina. Eu tenho que me adaptar. Mas eu usei a regra do 80-20. Sim. 20% do meu tempo eu estou fazendo o que eu não gosto. E 80% eu estou fazendo o que eu gosto. O que é mais fácil para mim. Onde eu não preciso me adaptar. Exatamente. E quando eu não preciso me adaptar, 100% da minha energia está para o resultado. É isso. E aí você consegue ser mais produtivo. Então, por isso que é muito importante colocar as pessoas certas no lugar certo. Até na venda. Tem gente que fala assim, já que eu não gosto de vender, mas eu preciso vender. Então, e aí, no plano de ação, a pessoa está vendendo, a gente trabalha valor econômico, trabalha várias coisas, mas eu já começo a trabalhar um planejamento para ela ir para uma área que ela gosta, para uma área que vai desgastar muito. Eu estava com uma cliente, trabalha com vendas na parte de produtos agrícolas, e eu falei assim, e se você fosse um gestor comercial? Porque como ela tem que ir muito para a fazenda e lidar com gente o dia todo, e ela tem um perfil conforme estável. Nossa. Então ela estava sendo muito... A hora que ela chegava em casa, ela descontava em quem? Na família. E eu falei, e se você fosse uma gestora comercial? Ela falou, sabe como assim? Aí a gente comecei a traçar algumas coisas com ela. Hoje ela ocupa um cargo de gestão comercial, ela fica no escritório gerenciando a equipe. Então o desgaste dela é muito menor. Mas ela continua com o mesmo resultado e performando financeiramente até melhor. Melhor, né? Mas foi depois que ela teve o autoconhecimento, que ela entendeu. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento. Porque muitas vezes, quando nós somos jovens, a gente pensa, eu vou vender porque eu vou ganhar dinheiro. Então começa a trabalhar com vendas, sem treinamento. Sem autoconhecimento. Sem autoconhecimento, nada. Nós precisamos entender que as pessoas têm uma aptidão natural para determinadas funções. Mas é treinável? Sim. Mas a partir do autoconhecimento. Então, por isso você até brincou, né? Que meu livro está desgastado. Esse livro, Decifre e Influencie Pessoas, ele me ajudou muito e me ajuda até hoje. Por quê? Porque eu preciso entender de pessoas. Mas eu tenho que decifrar quem primeiro? Você mesmo. Foi o que você falou. Olha, eu vi a vaga, eu analisei o meu ambiente, se era extrovertido, introvertido. Analisei as pessoas. O que eu ia precisar flexibilizar, adaptar. O que eu não ia precisar adaptar. Porque sempre que eu tenho que adaptar muito, flexibilizar muito, eu vou perdendo um pouco a minha essência. Será que vale a pena? Energia, né? Gasto muita energia. Então, será que vale a pena? Isso vai me aproximar do meu objetivo? Exatamente. Então, o vendedor tem que ter isso muito claro. Toda profissão tem que ter isso muito claro, né? Eu brinco não, e é verdade. Todo mundo vende. Então, você vendemos o tempo todo, né? O tempo todo. Você vende para sua esposa, você se vende para os seus filhos. Numa entrevista... Eu tô me vendendo. Tá me vendendo. E se eu tiver autoconhecimento, vai ser mais fácil. Olha só, se tiver autoconhecimento, entender este perfil, conhecer o perfil do cara que tá te entrevistando, a vaga é sua. A vaga é sua. E aí você chegar na empresa já com esse ponto, com esse pé na frente, sabendo de perfil comportamental, entendendo de pessoas, você vai vender muito mais. Você vai entender o processo cerebral que cada pessoa compra. Você vai entender como que funciona. Isso é cérebro. Isso é um estímulo. O estímulo vem, inconscientemente, nós damos uma resposta. Exato. É inconsciente. Quantos de nós, eu e você, já compramos por impulso? Nossa.
e por algo que vai te dar mais status, né? Exato. Porque o dominante compra por status. O influente vai fazer uma compra, ele consulta o amigo. Então, se tem um cara na sua frente, você está vendendo um carro para ele, aí ele fala assim, peraí que eu vou ver com o fulano. Você fala, tá bom, chama o fulano aqui. Chama o fulano aqui. Por quê? Porque é importante a opinião do outro. E às vezes, se eu sou dominante, eu fico impaciente. Não, mas que o cara quer saber a opinião do outro, quer fechar a venda agora. É verdade. A gente fica até em impaciência. Só que a gente tem que conectar com a pessoa. O estável conecta com ele, dá segurança para ele. Ele compra um carro, ele não compra só o carro, ele compra o seguro do carro. Quantos km o carro faz? Se bater o carro, o airbag dele vai voltar. Entendeu? Então ele estuda tudo isso. O conforme, ele vai dar detalhe. Quanto vai custar a primeira manutenção de 10, de 20, de 30, de 40, 50, 60? Preço do seguro. Ele sabe aquele manual grandão que a gente tem? Ele vai ler tudo. Vai saber tudo, se vale a pena, se não vale. Então a gente precisa entender disso. E aí as chances de assertividade, de trazer resultado para nós é muito maior. Porque o que faz uma pessoa desistir de uma profissão? É a frustração. E sempre tem a ver com pessoas. Nem sempre é dinheiro. A maioria das vezes é pessoas. Eu me decepcionei com meu chefe. E aí a produtividade cai. E leva pro dinheiro. Leva a causa como dinheiro, não ganho bem, não tô sendo bem pago. Mas sabe por quê? Porque a produtividade cai. E aí, se a produtividade cai, as pessoas não te reconhecem, não te valorizam, não te promovem, não te pagam melhor. E você ainda arruma desculpa, aí entra a autorresponsabilidade, né? Que é outro tema. Começa a arrumar desculpas e narrativas verdadeiras. Mas que foi estimulado pelo meu comportamento. E pela falta de conhecimento. E pela falta de autoconhecimento. Então, por isso que a máxima hoje da inteligência emocional é o autoconhecimento. Vamos dar algumas dicas para os vendedores que estão aqui nos assistindo. Como que ele pode... Ele já sabe que ele tem que ter autoconhecimento. Sim. Né? E nós vamos dar uma dica daqui a pouco para eles. Como que eles vão saber como que eles vão fazer para se autoconhecer. Sim. E agora vamos dar uma dica para quando eles se conhecerem, como que ele identifica o cliente. Sim. Por exemplo, se eu sou um vendedor, eu vou vender para a Jaque, como que eu posso identificar que a Jaque ela é dominante? Olha só, você vai observar a postura dela. E geralmente, nós somos coaches, né? Então a gente usa das boas perguntas. Sim. As chamadas PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Então você começa a perguntar para a pessoa, fala assim, pergunta o que ela trabalha, você gosta de resultado? Você sempre foi muito competitivo? Então o dominante, ele gosta de resultado e competitividade. Você fala, não, eu não sou muito não. Mas pelo comportamento você já sabe. A hora que ele senta, a hora que ele aperta a sua mão, se ele aperta a sua mão, olha no seu olho, já põe enfermeiro, já sabe que o cara é dominante. Se chega um influente, ele já chega como? E aí, cara, sorrindo, como é que tá fulano, como é que tá ciclano? Então ele já começa a comunicar mais com você. Geralmente ele tem um sorriso largo. Cumprimenta você, cumprimenta a outra pessoa, já chama fulano. Às vezes não sabe o que é, né? Geralmente chega acompanhado. E aí você fala assim, o que você quer comprar? Aí a pessoa faz a seguinte pergunta para você. O que você me dá de sugestão? Por exemplo, quando o influente chega, o dominante já chega no restaurante sabendo o que ele quer. Não é assim? Já vai naquele restaurante porque lá tem exatamente o que você quer. O influente chega e fala assim, qual que é o prato do dia? O que você me tem de sugestão? Então ele sempre está perguntando. O estável, falando um pouco de leitura não verbal agora, ele chega olhando, ele chega em passos mais lentos. Se é mulher, ela não vai soltar a bolsa do colo, porque se ela solta a bolsa, significa que ela está segura naquele ambiente. E normalmente... Olha a dica, ó. E normalmente o estável, para se sentir seguro, ele observa primeiro. Então ele vai chegar, por exemplo, a mulher vai chegar, ele vai pôr no colo aqui a bolsa e ela vai ficar o tempo todo aqui. Então, ou seja, ela ainda não teve segurança. Quando ela soltar a bolsa, você fala, opa! Aí, agora sim. Agora sim ela está segura. Então você tem que gerar uma relação ali de afinidade, de lealdade. Ela vai fazer perguntas de segurança, perguntar sobre família. Precisa gerar uma afinidade com o cliente estável, ok? E ele tem um rosto mais... O influente tem um sorriso bem largo, né? Ele sorri, mostra tudo. O estável ele tem um sorriso mais discreto. Você não consegue identificar as emoções. Você Exatamente. Tá bem, então, tá, é mais desafiador. E aí, o conforme,
ele tem uma tendência para ser pessimista. Então você vai começar a apresentar e ele vai falar, mas e isso, mas e aquilo? E geralmente ele dá uma levantadinha de sobrancelha, já viu assim, ó? Levanta um pouquinho a sobrancelha. De óculos ele te olha assim. De óculos ele olha por baixo, ele dá uma olha e ele vai querer muitos detalhes. Ele vai começar a te perguntar. O dominante vai direto ao ponto. O influente, às vezes ele até desfoca um pouco, né? O estável, ele vai te ouvir muito. Ele fica assim, balançando a cabeça pra você. Ouvindo. O dominante às vezes não deixa você falar, nem o influente, né? Você faz se você um influente começar a vender pro dominante, ele quer velocidade, né? Quer velocidade. Tem uma loja no shopping, tô lembrando aqui. Parece que eles entendem de perfil. Porque a maneira que eles me tratam é para dominante. Eu mando uma foto de uma roupa que eu quero e pergunto, você tem essa camisa, por exemplo? Ela fala, não tem. E ela não responde na hora. Ela espera um pouquinho e ela fala assim, pode ser um outro modelo? Ela me pergunta se pode ser um outro modelo. Normalmente, eu não respondo na hora. Porque se eu estiver fazendo alguma outra coisa, e ela também não me pergunta mais. Aí eu falo, o que você tem? Aí ela me manda 2 fotos no máximo. E aí eu olho, se eu não tô com tempo, se eu não quero ir procurar em algum outro local, eu falo para ela assim, eu vou passar aí, deixar as 2 para mim separadas. Você falou uma coisa muito interessante. As pessoas falam assim, mulher quer ver tudo, muitas opções. Os homens querem ver poucas. Eu sou dominante, meu marido é influente. Nós saímos para comprar roupa. Eu experimento 2, 3 calças no máximo, já sei o que eu quero. Ele vai ele vai experimentar. Nossa, eu posso dormir. Mas eu quero ver ele quer ver várias opções. Então o influente, ele te pede muitas opções. Então se eu sou o vendedor dominante, eu falo, gente, mas que coisa. Mas o meu resultado está muito linkado à minha comunicação com o meu cliente. Então é por isso que o perfil te facilita. A comunicação com o meu cliente. Então você vai vender para o meu marido dessa loja inteira. O que está usando? Qual que é a tendência? Então, eles estão sempre fazendo essas perguntas. Os dominantes, não. Eles são objetivos e diretos. Ele já sabe o que ele quer. Se ele te pedir um prato de galinhada, não vai oferecer risoto para ele. Ele quer a galinhada. E eu chego lá, as 2 camisas estão lá. Prontinho. Tá aqui. Você pega, pagou, você não quer nem pegar fila. Certo? Aí ela fala, ó, o provador tá lá. Você quer experimentar? Eu vou lá, experimento. E ela não tenta fazer cross-sell. Ela não tenta vender outra coisa, porque muitas vezes eu não tô aberto para comprar outra coisa. Exatamente. Se você tivesse, vai perguntar, inclusive. Eu pergunto, tem um cinto que dá para colocar com essa calça? Tem alguma coisa? Ela não pergunta. Fala só a camisa por hoje? Eu falo só. E você sabe por que você faz isso? Além de você ser objetivo direto, porque o dominante, ele tem uma tendência para ter um valor desenvolvido, é o valor político alto. É uma tendência, tá? E aí, isso te dá poder, você decide. Eu decido. Você está no controle. Então fica a dica para você que atende o cliente dominante. Ele gosta de estar no controle. E deixa ele estar no controle. Tem até uma dica que nós aprendemos lá no treinamento, né? Sempre, quando ele lidar com um dominante, dê 2 opções para ele que leve ao mesmo lugar. Que você quer. Que você quer. Você quer ir pela direita ou você quer ir pela esquerda? Pra mas que as ele 2 decida. Decisões vai chegar onde você quer. E ele tem que tomar a decisão. Ele tem que tomar a decisão, é isso. E esses dias eu estava analisando esse pessoal dessa loja. Provavelmente eles devem entender de perfil comportamental. Exatamente. E quando é um influente, dê várias opções para ele. Dê várias opções. E compartilhe, dê opinião. Por isso que ele sempre pergunta, o que você acha? O que você acha? E isso também tem uma característica do estável. Ele também pergunta opinião, porque ele gosta, ele sabe o que ele tem que fazer. Mas ele quer a opinião de alguém, porque ele quer se sentir seguro. Então ele vai te perguntar, o que você acha? E você responde. Aí, se eu sou dominante, você pensa, gente, mas ele que vai comprar, eu acho o quê? Não acho junto com ele, faz sentido, não faz. E se é o conforme, ele vai olhar tudo, ele vai olhar todos os detalhes, detalhe por detalhe. Ele vai olhar lá a etiqueta, se a etiqueta tá, se o pano, o tecido, ele vai chegar tocando. Qual que é o tecido dessa camisa? Eu nem pergunto. Que aí, tá vendo? Gostei da camisa, é aquela ali, tecido. Não, ele vai tocar qual que é o tecido dessa camisa. Se eu lavar, não vai desbotar, não? Posso bater na máquina? Entendeu? O dominante tem que estar perguntando. Ele já quer saber mais detalhes. Por quê? Porque ele precisa ser munido de informações. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. E aí, Will, só uma dica para, às vezes, o vendedor que está ouvindo. Eu tenho um perfil natural para venda.
e não estou conseguindo vender. Ou, nossa, eu não tenho um perfil natural. Meu Deus, agora eu peço conta? Não. Aí a gente traz lá para a teoria de valores. Que é o valor da utilidade, o valor econômico. Todo vendedor precisa, respeitosamente, respirar dinheiro. E sabe o que me chamou a atenção quando eu vim para cá? O meu valor econômico não é o primeiro, é o teórico. Muito alto. 88 é o meu teórico. E depois, mais embaixo, aí vem o econômico. E aí, quando eu fiz a minha análise de perfil comportamental e eu descobri isso, e eu queria continuar na área comercial, eu pensei, como que eu vou trabalhar na área comercial, sendo que o meu valor, o que para mim é mais importante é conhecimento. Como? E o que eu fiz? Eu comecei a treinar as pessoas. Então eu tinha que estudar, eu tinha que me preparar para poder dar treinamento. Então aqui na empresa, por exemplo, é toda semana. E é uma coisa interessante que o DISC e o tipo psicológico, ele não muda. Você adapta, mas não muda. Agora o valor, ele é muito treinável, ele é treinável mais fácil, ele muda. Ligado às nossas crenças, né? Ligado às crenças, ligado aos nossos estímulos. Então, poxa, se eu sou um vendedor que tem um valor econômico baixo, o que eu tenho que fazer? Trabalhar as crenças. Trabalhar as crenças. De merecimento. O que eu tenho que comprar? Qual carro que eu quero comprar? Qual que é a meta que eu quero bater? Quantos reais eu quero ganhar por mês? Né? O que eu quero comprar com isso? O que eu posso economizar? Qual que é a utilidade disso para mim? O que eu posso evitar de desperdício? Porque isso também é valor econômico, Exato. Que é utilidade, custo. Inclusive, as pessoas falam assim, o conforme chega na hora. Sabe quem chega na hora? Quem tem valor econômico alto. Quem tem valor econômico alto. Porque ele olha até o tempo. Porque se ele perder tempo, ele está perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Então, ele customiza tudo ali. Ele está muito focado no lucro, no resultado, no fechamento de negócios. Na economia, lucro e fechamento de negócios. O valor econômico alto, ele traz muito isso. E isso ajuda você a fechar negócios. Ajuda você a vender. Então, quando você estiver no ambiente de venda, no ambiente comercial, na negociação ali, você precisa ativar o seu valor econômico. Isso é treinável. Isso que as pessoas precisam descobrir isso, sabe? Se eu, beleza, eu estou na minha casa, eu estou na igreja às vezes, fazendo uma obra social. Eu não preciso do meu valor econômico alto. Mas se eu estou no comercial, se eu preciso bater meta, poxa, eu preciso de economia, lucro e negociação e fechamento de venda. Então eu preciso ativar o meu valor econômico, e isso é treinável. Os maiores especialistas de venda para mim, a pessoa que mais conhece é Flávio Augusto. Flávio Augusto, ele fala que para um vendedor ter performance, para ele conseguir entregar resultado, ele precisa ter ambição, ele precisa ter técnicas, conhecer de técnicas de venda e fazer gestão das emoções. O dia que eu vi o Flávio Augusto falando isso, eu falei, uau. Quando eu ouvi ele falar de ambição, explicar ambição, eu falei, isso é valor. Valor econômico. Por quê? Ele explica que para o vendedor ter ambição, o que ele precisa? Ele precisa identificar o estado atual, vai lá para o coach. Sim. Se ficar inconformado com a vida... Conhecimento, autoconhecimento, se conhecer, perfil comportamental, saber suas características, saber tudo sobre você. Entender que aquele momento que ele está vivendo e ficar inconformado com aquilo. Exatamente. E aí, quando ele entende isso, ele começa a planejar o estado desejado. A casa, o carro, aonde que ele quer estar, a qualidade de vida que ele vai dar para a família, para ele. E quando ele identifica o estado atual, identifica o estado desejado, ele entende que o caminho do estado atual para o estado desejado é vendas. Exatamente. E quando ele entende que vendas é o caminho, ele deixa de fazer vendas ser o fim, e vendas começa a se tornar o meio. E quando venda se torna o meio, ele vai entender que ele precisa se conhecer, ele precisa entregar algo para conseguir chegar naquele resultado. E aí, se ele conseguir entender isso, ele vai começar a trabalhar as crenças e vai automaticamente trabalhar o valor econômico. E quando você fala estar desejado, são os objetivos. Qual que é a sua visão? E, infelizmente, muitas pessoas, quando você pergunta o que você quer para a vida, qual que é o seu sonho, as pessoas não sabem. Eu estava no treinamento antes de vir para cá, falei, coloca aí no papel um objetivo profissional. Eu só via gente levantando. Porque as pessoas estão trabalhando, vendendo. Mas qual que é o objetivo? Então, estado atual, estado desejado. E a venda me leva até o estado desejado. Quando as pessoas não têm esse entendimento, venda é fim. Exatamente. Aí, quando a venda é fim, o que a pessoa vai fazer? Reclamar do preço, reclamar do produto, reclamar da economia, reclamar de tudo, menos dela. Exatamente. E quando vendas vira o meio, isso muda completamente. A pessoa sai de uma posição de vítima e se torna ela
quem vai fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Ela sai dessa posição de vítima. E isso foi uma chave que virou na minha vida, sabe assim? Também. Porque eu não sabia vender. Tanto que eu trabalhei numa multinacional e eu recebi um convite para o comercial e um convite para auditoria. Para trabalhar na controladoria e para trabalhar no comercial. Se naquela época eu tivesse feito análise de perfil comportamental, todo mundo ia falar para eu ir para onde? Para o comercial. Pro comercial. Mas o que eu fiz? Porque eu nunca fui boa vendedora. Achava que eu não vendia bem. Eu fui trabalhar onde? Na auditoria. Na auditoria. Controladoria. Trabalhei 10 anos no financeiro virado para uma parede. E aí as minhas emoções, eu fraturei totalmente minhas emoções. Então, porque ficou adaptando o tempo inteiro. Eu fiquei engessada, nem fiquei adaptando, eu fiquei engessada o tempo todo. Engessada, num ambiente introvertido, as pessoas não se comunicavam com ninguém, não conversavam com ninguém, o tempo todo conectadas só com tarefas, só com execução, porque hoje eu sei que eram todos analíticos, todos mais conformes. E a DI lá no meio. Isso, lá no meio. E aí eu não tinha meta, só meta de fechamento. Tanto que no fechamento eu trabalhava, nossa, empolgada, porque eu tinha meta para cumprir e tal. O dominante gosta muito de meta, né? Passava os 5 dias acabou. Não tinha nada para fazer. Era um tédio. Rotina, né? Rotina. Ver se dominante vai lidar com rotina. É isso. Então, isso é muito importante. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, depois eu falei, nossa, olha só. E aí eu me torno um bom vendedor, além do meu perfil comportamental, que não me define, só me ajuda a me conhecer, acionando meu valor econômico, meu valor de utilidade. Isso é muito importante também. Fica uma dica aí para você saber dos seus valores. Eu trouxe uma pesquisa aqui para a gente trocar uma ideia sobre ela, que está nesse livro aqui, ó. Olha só. Manual Definitivo do DISC, que é a teoria em que nós começamos a falar dela, né? E eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e na Alemanha. Se nós pegarmos todos os modelos, todas as técnicas de vendas que nós utilizamos do Brasil, vem dos Estados Unidos. Por quê? Nós temos um comportamento muito parecido. O sistema de vendas é muito parecido. Sim. Black Friday nasceu lá, veio para cá. Acaba modelando, né? Acaba modelando o que tem lá. Então eles fizeram 2 pesquisas na Alemanha e nos Estados Unidos. O que eles perceberam? Que existem alguns perfis comportamentais que são mais adequados para vendas, né? E o interessante, eles fizeram também de valores. E olha só o que apareceu aqui. Não sei se dá para você ver aí, Kim. Dá para o pessoal ver aí? Os números. Então nós vamos colocar aqui, eu vou comentar, só para vocês terem uma ideia, que isso é muito importante. Na Alemanha, o I deu 35%. Ou seja, a pessoa que é influente, mais comunicativa, imagina um alemão comunicativo. Então, o comunicativo, a pessoa que fala muito, que tem muito network. Porque o ambiente existe isso dele, o europeu é mais... Exato, fechado. Então, ele tem que ser uma pessoa que vai conseguir conectar com ele. Mas nos Estados Unidos, onde é o que mais se é parecido conosco, foi o quê? O persuasor. A pessoa que é dominante e influente. Então, ele tem um pouquinho de cada um desses dois perfis. E a união dos dois faz com que essa pessoa seja o persuasor. E o persuasor, lá nos Estados Unidos, é o vendedor que tem maior performance. Que é aquele poder de convencer o outro, né? De comunicar, de gerar confiança, de gerar conhecimento pro próprio cliente. Sim. Mas aí vem para os motivadores, que é o que nós estávamos falando agora. O meu valor maior é teórico. Então eu tenho um esforço. É aquilo que te move, é o que me move. Então se eu falar assim, eu vou trabalhar na área comercial e não tiver estudo, se eu não tiver alguma coisa para ensinar para as pessoas, se eu não tiver algo para poder estar estudando o tempo todo, para ter conhecimento o tempo todo, para mim vai ser mais difícil entregar o resultado. Você não vai performar tão bem. Ou vai acontecer uma coisa. Um mês você bate meta, outro mês não. Um mês você bate meta, outro mês não. É desse jeito. Então eu tenho que ter um trabalho mais forte para trabalhar essa parte do estado desejado. Sim. Eu preciso ter isso muito claro para mim. E eu tenho que tomar muito cuidado porque às vezes eu vou dar prioridade em fazer um treinamento do que fazer uma visita e fazer uma venda. Sim, então eu tenho que balancear muito isso, eu tenho que ter esse equilíbrio. E aí está muito linkado ao seu objetivo, né? Aos objetivos. Onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. E aí, essa pesquisa diz o seguinte, que 72%
dos vendedores de alta performance tem o valor econômico alto. Olha só. 72%. E nos Estados Unidos, nos Estados Unidos 72% e na Alemanha 71%. Então, as duas pesquisas comprovam que esse valor econômico é a ambição que o Flávio Augusto fala. Sempre que o vendedor não estiver batendo meta, eu faço isso comigo. Todos nós somos vendedores. Então, sempre que eu não estou atingindo o resultado que eu quero, você vai lá para o seu valor econômico. E ver o que você está fazendo, né? O que você está fazendo. Qual que é as suas atividades? E aí entra as distrações. Às vezes eu estou num projeto social e eu foco muita energia nesse projeto pessoal social que eu estou fazendo. Logo, meu valor econômico cai um pouco. Ou eu estou muito focado na liderança. Eu quero ser líder, quero ser promovido agora e tal, não sei o quê. Político sobe, valor econômico. Ou eu entro no mar do conhecimento, estudar, porque eu quero treinar pessoas, porque quem tem o valor teórico alto gosta muito de treinar, né? Sim. Então você tá vendo, você descobriu e já focou lá. Então eu preciso ou estou muito valorizando pessoas, muito altruísmo, né? E aí eu acabo deixando cair o meu valor econômico. Exatamente. Então, para performar na venda, eu vou até usar um termo assim bem, às vezes incisivo, mas para mim, como analista de perfil comportamental, obrigatoriamente você precisa ter o valor econômico mais alto. No mínimo importante. Se você quer ser um vendedor top 10, tem que ser significativo. Tem que ser significativo. Tem que estar intrínseco dentro de você. Agora, mas isso é treinável, e isso é muito treinável e muda. Então, se você está com o objetivo, por exemplo, de comprar uma casa, logo seu valor econômico vai lá em cima. Então, nós precisamos entender isso. Entender o porquê da casa. Entender o porquê da casa. E aí que aí é o meio, né? Onde eu consigo vender. E eu costumo dizer muito que o valor econômico não é só dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Da consequência da economia, da consequência da organização, da utilidade, de fechamento de novos negócios. E quando você está focado nisso, automaticamente o dinheiro é uma consequência. Aí o bater da meta é uma consequência, né? Que é o que eu falava. Vira meio, né? Vira meio, entendeu? Então o bater da meta é consequência, o cair dinheiro na minha conta é consequência, o acesso que o dinheiro me dá é consequência, ok? Mas não é o foco. Meu foco é me desenvolver para atingir isso, mas eu preciso, o vendedor ficar de QI, precisa ficar ligado no valor econômico. Porque aí se eu bater a meta de vendas, eu consigo chegar na qualidade de vidas que eu busco. Uma menina que trabalha nas vendas me chamou e falou, já que tem 2 meses que eu não bato meta. Eu falei, qual que é o seu perfil? IS. Falei, tá bom, não falei nada, não vou chegar e falar, você não tem perfil de venda. Ela tem um influente, que trabalha muita persuasão e tal, a conexão, né? Eu falei assim, deixa eu ver seus valores. O valor econômico dela estava desse tamanhozinho. Baixinho, insignificante. Eu falei, amiga, você não vai bater. Ela, por quê? Eu falei, olha o seu valor econômico. Nossa, ela ficou doida, como que eu faço para melhorar? Eu falei, quais são os seus objetivos? Eu quero comprar uma casa, um carro. Eu falei, você compra isso com um sorriso? Ela falou, não. Eu falei, então o que você pode fazer? O que você pode treinar? O que você pode economizar? O que você pode gerenciar seu tempo? Se organizar? O que você está desperdiçando? Você está desperdiçando sua energia em algum lugar? E aí ela voltou. E ela falou assim, faz todo sentido, porque ela fica, bato meta, não bato. E isso cansa, não cansa? Nossa. O bom é você ficar ali, né? Top 10 todo mês. E subindo, né? Subindo, performance vai performance subindo. Subindo. E aí eu preciso ficar com esse valor econômico ligado. Eu preciso me atentar a ele, porque se eu me distrair com os estímulos que eu recebo, e esse estímulo é tão sério, presta atenção. Você viu La Casa de Papel? Não vi. Mas é uma série que o pessoal falou muito, né? Mas todo mundo torceu pra quem? Sabe o que eu vejo da série? Tô perdendo tempo. Não me traz conteúdo. Mas sabe, o que todo mundo, no final, tava torcendo pra quem? Quem que eram os heróis? Eu não sei. Eram os bandidos. Eram os bandidos? Eram os bandidos. Todo mundo torcendo pros bandidos. Olha só. Quando você vê uma novela, quando você vê um filme, que a mulher começa a trair, que ela foi mal amada, todo mundo começa a torcer por quê? Pela amante. Porque é o estímulo que às vezes te afasta daquilo que é normal, digamos assim. Ok? Nas vendas acontece a mesma coisa. Se você começa a se distrair com outras coisas, quer ver o que você se distrai? Olhando que o outro tá batendo meta e você não. Começando a falar mal do outro. Exato. Você tá diminuindo, você jogando seu valor econômico lá embaixo, tá tirando seu foco, tá falando mal do outro, e só fala mal do outro que dá resultado quem não tem resultado. Verdade. Você falou das séries, eu lembrei agora, sabe? Uma série que eu acompanhei, não acompanhei tudo, mas uma grande parte, aquela dos advogados, Suits. Suits. Muita negociação. Muita negociação. E eu aprendi negociação, muito processo de negociação ali.
Ou seja, então eu estava ali vendo e eu estava o quê? Aprendendo, que é o meu valor do conhecimento. Então você não vai assistir algo que não vai te fazer aprender nada. Mas aí eu tenho uma esposa que não tem o mesmo valor. Exatamente. Eu tenho que me adaptar. Então, o perfil comportamental ele nos ajuda tanto no profissional quanto na nossa vida pessoal. Exatamente. Porque nós estamos lidando com pessoas o tempo todo. O tempo todo. A minha esposa, ela é S puro. 72, se eu não me engano. Totalmente estável, tranquila no lugar dela. E eu, agitado, acelerado. E se você não tivesse conhecimento, o que você ia falar que ela era? Preguiçosa, parada, lerda, não vai. E aí ele ia falar que você é um doido, desbaça, não sabe esperar. É verdade. Grosso, educação, né? Antes acontecia muito isso. Exatamente. Antes acontecia muito, antes dos dois se entenderem. Porque aí quando eu entrei, eu vi, fez sentido, começou a fazer várias mudanças na minha vida, começou a acontecer várias coisas, ela foi também. Fez perfil comportamental, entendeu. E hoje tá com alta performance no banco. Pois é. Porque tá entendeu, no lugar certo. Tá no lugar certo. Olha só, lugar certo com as pessoas certas. O ambiente fala muito sobre nós. Fala. Né? Então, e aí se você se conhece, você decide se vai estar naquele ambiente ou não. E às vezes, já viu pessoas que saem de uma função e vai para outra, você fala, gente, nem parece a mesma pessoa. Ela performa tão bem que ela não parece a mesma pessoa. Ou o contrário. Aconteceu comigo, eu performava muito bem na área administrativa. A hora que eu fui para a área de controladoria, minha performance caiu lá embaixo. Meu gestor falava assim, o que está acontecendo com você? E eu não sabia. Eu cheguei a achar que eu era ruim profissional. Mas simplesmente eu tinha que gastar uma energia surreal. Pra você ter noção, minha conformidade é 19. E eu fui trabalhar numa área que eu tinha que flexibilizar o tempo todo, 12 horas por dia. Durante 10 anos. Imagina. E aí eu tô lembrando da minha esposa. Ela é S puro. E é a que mais vende. Pois é, valor econômico. O valor econômico dela deve estar altíssimo. Ela não é econômico dela, é estético. A última avaliação que a gente fez, o estético dela é muito alto. E ela gosta do banco. Por que ela gosta do banco? Organização, o ambiente. Ela gosta do ambiente. A mesa dela é muito organizada. Muito organizada, tudo arrumadinho. Mas é uma estável, extrovertida. Quando você vive o seu valor, você dá resultado. Quando você vive o seu valor, você dá resultado. Então, como ela está num ambiente totalmente organizado, a mesa dela totalmente organizada, ela precisa se vestir muito bem para ir. Muito bem. Entendeu? Conexão ali com o valor estético dela. É um lugar seguro para ela, dá segurança. Ela demora uma hora para se arrumar. Então, tá vendo? Ela precisa de segurança. Ela tem lá no final do mês o salário, tem o convênio dela. Performa. Logo ela vai performar e vai dar resultado, ela vai vender super bem. Tudo que ela conseguiu no banco, segurança. Exatamente. Que atendeu o perfil comportamental. Depois, provavelmente, ela deve estar com agora, nesse momento, o valor estético alto e provavelmente o econômico alto também. Exatamente. E aí tudo adequado. Resultado, performance. Então, quando você entende do DISC, tipo psicológico de valores que comporta o perfil comportamental, que engloba o perfil comportamental, você se conhece, é o autoconhecimento. E aí você entende o meio para chegar onde você quer. E aí é consequência. Entendeu? A produtividade é consequência, bater meta é consequência, fechamento de negócio é consequência. Os clientes passam aí atrás de você. Você começa a ser o vendedor, que os clientes comecem a ir atrás de você. Você fala, gente, como assim? Aí você vira a chave. Já que nós estamos chegando no final aqui do nosso podcast, e os vendedores que estão aqui nos ouvindo e querem saber mais, entrar nesse mundo do autoconhecimento, como que eles te encontram? Fala o seu arroba para nós aí. Eu estou no Instagram, @JaquePradoTJ. Lá tem meu link, aí você consegue pegar meu WhatsApp, me chamar. E tem várias dicas lá também de vendas, várias dicas de inteligência emocional. Eu treino hoje equipe de venda, eu treino empresas, treino líderes para alcançar a alta performance. Porque hoje, se você não saber quem você é, você não vai vender nada. Nada, né? Nada. Você não vai vender nada. Porque se não saber se comportar, comunicar. E aí eu deixo uma dica para você que é vendedor. Independente do seu negócio, independente do seu produto, você vende você. E aí, se você não entende pessoas, você não entende negócio. Tem uma possibilidade também dessas pessoas se cadastrarem, fazer uma análise gratuita, não tem?
Tem o link, que aí a pessoa lá no Instagram tem o link, a pessoa entra no link, tem uma degustação, né, de saber qual que é o perfil dele. Depois, se ele quiser saber mais, ele pode me chamar lá pelo Instagram. Eu respondo todas as mensagens. Eu vou colocar esse link aqui na descrição desse vídeo, tá? Tá, isso aí a gente vai responder aquilo que você precisar. Tamo junto, conta comigo. Jaque, eu quero te agradecer. Obrigado eu pelo convite. E as portas estão abertas quando você quiser vir, trocar mais ideia. Esse assunto de vendas para nós aqui, a gente respira vendas aqui na empresa, né? Sim. Eu acredito que a empresa que ela tem cultura comercial em todos os ambientes, a empresa tem uma possibilidade muito grande de ter performance, de crescer. Com certeza. Hoje as empresas que estão inserindo o que você trouxe para cá, inteligência emocional, através do perfil comportamental de treinamento, os resultados comerciais delas têm aumentado significativamente. Tanto que o Flávio Augusto, eu vi ele falou assim, a hora que ele falou de ambição e de inteligência emocional, eu até parei e falei, pronto, né? Pronto! Estamos no caminho certo. Tem alguém aqui com autoridade que falou que precisa. Que é autoridade que precisa. Porque se nós não tivermos inteligência emocional, nós não conseguimos gerenciar quem nós somos. Exato. E se eu não consigo gerenciar quem eu sou, eu não entendo pessoas. Se eu não entendo pessoas, eu não me comunico. Se eu não me comunico, eu não ganho dinheiro. Não ganho dinheiro, né? É isso. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Obrigada, gente. E até o próximo Ecoscast.